Olá, seja bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques desta semana no Brasil e no mundo. O mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas financeiros avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Vamos ver. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar esse ano, 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual. A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado, ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O Boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. E o governo federal fechou um novo mecanismo para apoiar as parcerias público-privadas em estados e municípios. O modelo pode destravar investimentos bilionários nos próximos anos. O governo deve entrar como avalista dos contratos de parcerias público-privada da mesma forma em que atua para garantir empréstimos internos e externos. Com isso, o Tesouro assume o risco de calote aos investidores privados na execução dos contratos. As parcerias público-privadas são arranjos em que a receita levantada com a cobrança das tarifas não é suficiente para bancar todo o investimento e gerar retorno financeiro ao investidor. A modalidade tem sido usada, por exemplo, na construção de metrôs e na operação de rodovias. Outro tipo de parceria são para os contratos de concessão patrocinada usados na administração de infraestrutura social, como hospitais e presídios. A empresa privada administra o serviço com a diminuição de custos. O temor de inadimplência é um dos maiores fatores de insegurança atualmente nas parcerias estaduais e também nas municipais. Pelo novo desenho, o Tesouro se responsabiliza pelo pagamento à concessionária, mas a União também não ficaria no prejuízo. O mecanismo vai prever que, em caso de calote, esses valores pagos pelo Tesouro são descontados dos repasses federais ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Esses fundos são constituídos por 45% da arrecadação total com imposto de renda e imposto de produtos industrializados. Esse montante é dividido entre os estados e os municípios. A equipe econômica avalia que o modelo vai reduzir as dúvidas de investidores e aumentar a atratividade de projetos ao setor privado. As PPPs devem ter uma presença maior no plano de investimentos do governo, o que deve ser divulgado em maio e tem sido chamado de novo PAC. Quase 9.000 animais silvestres foram resgatados na região de Brasília nos últimos 2 anos. Isso é resultado de uma campanha intensa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. A maioria desses animais era filhotes, vítimas de tráfico, criação clandestina e maus tratos. E as aves lideram a lista dos resgates. Só nos últimos 2 anos foram encontrados 964 canários da terra, 545 baianos e 282 periquitos do encontro. Já entre os mamíferos, os saruês estão entre as principais vítimas, com 1.718 resgatados no total. 86 macacos sagui e 75 capivaras. Já na lista de répteis, os destaques são as jiboias e cobras cipó. O trabalho do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal nos últimos anos é considerado um sucesso. Em 2021, foram resgatados mais de 4.000 animais. Em 2022, foram mais de 3.500. Este ano, de janeiro até o começo deste mês,
aconteceram 711 resgates. Para o tratamento, há os CETAS, locais mantidos pelo IBAMA, para receber os animais apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população e pelos órgãos públicos. Ao chegar no local, todos os animais passam por avaliação veterinária e, dependendo da situação, são encaminhados ao ambulatório para administração de medicamentos. Após a avaliação, os animais em boas condições clínicas são soltos e os que precisam de uma atenção especial são encaminhados a cativeiros autorizados pelo IBAMA. Os casos considerados mais graves são atendidos no setor de animais silvestres no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília ou em clínicas veterinárias parceiras. Além disso, o Zoológico de Brasília também atende mamíferos de grande porte. Após o processo, os animais que receberem alta do veterinário são colocados em ambientes familiares para a espécie e passam por nova avaliação clínica para voltar à natureza. No local, os animais realizam exercícios e comem alimentos para enriquecer a saúde. Após o tratamento, os animais são finalmente soltos na natureza. O Conselho Federal de Medicina proibiu recentemente a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, a famosa bomba usada para o ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A medida atende a um pedido de sociedades médicas. Mas que riscos são esses que as pessoas são expostas a utilizar esses produtos? Será que a proibição vai funcionar de fato? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos começar agora com o endocrinologista Igor Barcelos. Bom dia para você, seja muito bem-vindo, Igor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, a decisão foi tomada com a justificativa de que a categoria está preocupada com o aumento nas complicações pelo uso indevido de hormônios. Que complicações são essas? Explica pra gente como os anabolizantes prejudicam o nosso corpo. Bom, vamos lá. O CFM tem essa preocupação devido a essa grande quantidade, essa prescrição exagerada de hormônios com finalidades apenas estéticas, de performance. Hoje, com redes sociais, com essa necessidade, essa pressão de um corpo esteticamente mais forte, com menos gordura, são utilizados doses cada vez progressivas de hormônios. E esses hormônios, sim, podem ter alguns efeitos colaterais. Doses muito elevadas podem fazer uma hipertrofia tanto dos músculos, mas também do coração. Então, podem levar a doenças cardíacas, podem sobrecarregar o fígado, levando a doenças, a falência do fígado, a alterações do rim, alterações comportamentais, agressividade e, a longo prazo, o uso sem acompanhamento pode levar a uma diminuição da produção do próprio organismo dos hormônios. Então, os homens pararem de produzir testosterona e mulheres acabarem, em doses muito elevadas, terem um efeito de virilização, ou seja, de masculinização. Alteração de clitóris, acne, ganho de gordura, pele oleosa. Então, são todos esses efeitos que um não acompanhamento ou uso de dose muito elevada de hormônios podem trazer ao organismo. E tem muita gente confundindo esse uso indevido dos anabolizantes com a reposição hormonal. Queria que você explicasse o que é e quais são as diferenças entre eles para que as pessoas entendam de fato. Isso é muito importante a gente identificar o que é reposição hormonal e o que é o uso do anabolizante. Os hormônios, sim, são essenciais para o nosso organismo. Nós produzimos de forma natural. Então, a falta de hormônios também é deletério, é ruim para o organismo. Aumenta o risco de diabetes, doenças do coração, piora o humor, altera a libido, o desejo sexual. Então, eles têm que ser equilibrados. Então, a reposição hormonal é indicada quando os hormônios estão baixos. Então, eu faço uma reposição, eu estou repondo o que o meu organismo não produz por algum motivo, por alguma doença. O anabolizante é o contrário, é o mesmo hormônio, só que a indicação é diferente. A pessoa já tem o hormônio e você está utilizando uma dose muito, muito elevada.
Então, o que a gente fala? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a reposição são doses a níveis fisiológicos, ou seja, semelhante que o seu organismo produz. O anabolizante são doses ali que chega a 10, 20, 30 vezes superiores ao que o seu organismo produz. Que sim, tem um efeito estético de ganho de massa muscular, de perda de gordura, mas também vai sobrecarregar seu organismo a longo prazo. Então, a reposição, quando bem indicada, deve ser feita. Então, os hormônios não são ruins, eles são essenciais para o nosso organismo. O importante é que exista um equilíbrio, um acompanhamento correto para que seu organismo funcione de forma completa, de forma regulada. Bom, a medida foi tomada, foi definida, mas de que forma essa fiscalização vai ser feita? Na prática, essa proibição vai funcionar de fato? Então, essa vai ser uma dificuldade do CFM, porque infelizmente não tem como ele saber exatamente qual foi a finalidade, se foi finalidade de reposição ou finalidade estética. Algumas pistas, quando as doses são muito elevadas, ele pode ter, provavelmente por um uso estético. Mas no dia a dia vai ser muito complicado, vai ser a partir de denúncias, e aí vai ter toda uma averiguação, uma infração ética, e aí vai ser uma forma do CFM realmente avaliar, mas não vai ser fácil, vai depender desse controle da população, dessa ajuda da população para denunciar doses excessivas de uso de hormônios. Bom, como endocrinologista, eu gostaria que você desse dicas ou caminhos para pessoas que buscam melhorar a estética ou o desempenho esportivo para que elas consigam isso de forma saudável. Sim, então os hormônios não são a única forma da gente melhorar a parte estética ou desempenho. Então é tudo aquilo que a gente fala, uma alimentação adequada, suplementação alimentar, então vários suplementos como creatina, proteínas podem aumentar a massa muscular, melhoram a performance e não são hormônios. Um sono adequado, uma atividade física adequada, atividade física de força. Então, todo esse conjunto, aquele estilo de vida saudável é o que funciona. Então, sempre procurar um médico para avaliar se você não tem nenhuma doença, fazer prevenção, exames de rotina e atividade física, sono adequado, hidratação adequada e suplementação adequada. Esse conjunto é super benéfico para o organismo, melhora a sua autoestima, melhora o seu corpo e não traz riscos à saúde. E sempre com a supervisão de um especialista, não é? Exatamente. Conversamos com o endocrinologista Igor Barcelos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. O consumo de cafés especiais cresce junto com as cafeterias pelo Brasil. É já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. A Petrobras anunciou a redução do preço do gás natural a partir de maio. O ajuste faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras. A Petrobras informou que o preço do gás natural vendido às distribuidoras vai ter uma redução média de 8,1%. A mudança na tabela de preços da estatal vai começar a valer a partir do dia 1º de maio. É importante lembrar que a atualização de valor não se refere ao preço do gás de cozinha. Essa revisão é prevista nos contratos com as distribuidoras para ser feita a cada 3 meses. Segundo a Petrobras, a atualização é um reflexo da queda do preço do barril do petróleo, que no terceiro trimestre do ano caiu cerca de 8,7%. A diminuição do valor do dólar, com uma baixa de 1,1% no período, também pesou na decisão. Mas o preço final ao consumidor vai depender, entre outros fatores, das empresas do setor. O valor final do gás natural também tem como componente as decisões das agências reguladoras estaduais. Segundo a estatal, com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai acumular uma redução de aproximadamente 19% no ano.
Que o café está entre as bebidas favoritas do brasileiro, isso não é novidade para ninguém. Mas cada vez mais vemos os consumidores buscando por informações sobre a qualidade do café consumido diariamente. Pesquisas mostram que muita gente tem trocado o famoso café preto pelo café especial. A reportagem é da Maria Clara Leite. Nesta cafeteria, na Zona Sul de São Paulo, ele domina. Aqui a gente trabalha com cafés especiais, desde o expresso até os coados. Especial é como é chamado o café puro. O café especial, ele já é feito na colheita manual, onde ele não tem agrotóxico nem conservantes. Já o café tradicional, ele é feito numa torra alta, onde ele já esconde, todas as impurezas e imperfeições do grão. Em notas que vão de 0 a 100, especialistas consideram especiais os cafés que pontuam no mínimo 80. A gente trabalha com expresso de 82 e os especiais de 84 pontos. E esse café especial tem conquistado cada vez mais brasileiros. Segundo a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o consumo dessa modalidade tem registrado aumento anual de 15%. E essa mudança de hábitos também tem sido sentida aqui, nesse estabelecimento. Aqui a gente sente um pouco mais do que esses 15%. Eu acho que a gente está num lugar onde as pessoas curtem muito café e a partir do momento que elas vêm, elas falam, putz, ali tem um café diferente, tem um café especial. Especial no nome, no cultivo, na colheita e, claro, no preço. Comparado ao café tradicional, é uma média de 20 vezes mais, às vezes 30 e às vezes até mais. Mas Cecília garante que o sabor compensa. Na verdade, os sabores, que se diferem pela gramatura e moagem dos grãos. O método prensa francesa, ele é um método que não utiliza nem energia, então ele é um método mais ecológico. Já o método Aeropress, ele é um método feito sob pressão. Tem também o método V60, onde ele é um método que remete mais à doçura e leveza do café. É a doçura natural da bebida feita para ser tomada pura e que, segundo a Cecília, a torna especial o dia de quem vive essa experiência gastronômica. Café sempre, Ainda café bom, não tem como não sair diferente. E a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a ONG Save Brasil, criou um projeto para conectar o público com a natureza a partir da observação dos animais dos parques municipais da capital paulista. Em pelo menos um sábado por mês, o grupo se reúne às 7 horas só para apreciar o canto das aves. A passarinhada reúne vários perfis de pessoas em cada encontro. No último deles, 50 pessoas participaram. Segundo os organizadores da iniciativa, o objetivo dos encontros promovido pelo Vem Passarinhar em Sampa é mostrar a diversidade de aves existentes na cidade, aumentar a consciência ambiental e que as pessoas conheçam os parques da cidade de São Paulo. Também é importante para que as pessoas entendam que no mesmo local em que elas estão, ou bem perto de suas casas, existem várias outras formas de vida, vivendo e sobrevivendo. Mas os curiosos não realizam a visita sozinhos. Durante os encontros, sempre tem um biólogo conduzindo o grupo. Ele tem o papel de passar seus conhecimentos e explicar sobre as aves que aparecem no parque. Além dos visitantes terem um contato incrível com a natureza, os encontros também fazem bem para a saúde física, pois com a caminhada dentro do parque, os visitantes se exercitam. O Vem Passarinhar Sampa existe desde 2016 e surgiu no Instituto Butantan. Nesta época, os encontros eram feitos um mês no Instituto e no seguinte, em algum parque municipal. Em fevereiro de 2020, o projeto ficou parado por causa da pandemia de Covid-19 e voltou com mais público em dezembro de 2021.
No final de cada passarinhada, o grupo faz o levantamento do que foi avistado e os dados são inseridos em um aplicativo chamado de eBird. A plataforma possui um banco de dados online, onde os observadores e pesquisadores podem alimentar com informações para futuras consultas. No último encontro, por exemplo, foram identificadas 50 espécies diferentes de pássaros. O encontro deste mês de abril acontecerá amanhã, no Parque Augusta, na Consolação, na região central de São Paulo. O link da inscrição pode ser encontrado no perfil do Instagram da Save Brasil. E antes da invenção de Gutenberg, os coreanos já estavam familiarizados com a impressão de textos. A impressão tipográfica datada mais antiga do mundo é testemunha do fato, um tesouro histórico que a Biblioteca Nacional da França exibe em Paris até o dia 16 de julho. O alemão Johannes Gutenberg é famoso pela invenção da máquina de impressão em tipos móveis, ou imprensa, o que revolucionou a produção de livros no século XV. Mas anos antes da criação de Gutenberg, os coreanos já estavam familiarizados com a técnica de impressão de textos. Um testemunho disso é o Dictée, livro do ano de 1377, exposto na Biblioteca Nacional da França, em Paris, até 16 de julho. O livro é um manual de ensinamentos budistas composto com caracteres chineses, impresso no 7º ano da era Xuanguang. Originalmente, a obra tinha 2 volumes, mas apenas o segundo resistiu ao tempo. O manual indica que os coreanos já conheciam a impressão por tipos móveis, uma técnica proveniente da China, cerca de 75 anos antes de Gutenberg e sua Bíblia, de 1455. Único no mundo, o Dictée chegou à França há um século, comprado por um colecionador. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.